Apresentação de Luiz Castro no Grêmio. Deixa o teu like, te inscreve, vamos conferir. Pardo, do canal do Bagé. Você passou agora 2 dias praticamente em Porto Alegre e eu queria saber os bastidores dessa sua chegada aqui, como foi as conversas com a direção, mas também principalmente sobre a sua avaliação do atual elenco gremista. O que você encontrou nas conversas com os dirigentes, na sua análise do plantel e nos jogos que vocês acompanharam? Obrigado pela pergunta, Eduardo. Antes de mais, agradecer a presença de todos na sala e dizer-vos que estou muito honrado por ter sido escolhido para treinador do Grêmio. É uma honra e é pertencer a uma instituição de tanto prestígio. Uma história bonita, uma história feita de muito sucesso e que estamos todos empenhados em continuar e dar o melhor de nós. Prometemos trabalho digno, prometemos dedicação total. Como foram os bastidores desde que cheguei? Primeiro foi uma chegada bonita, uma chegada emocionante com a torcida do Grêmio, alguns pertencentes à torcida do Grêmio a esperar e a darem-nos muito incentivo para aquilo que é o nosso trabalho que temos pela frente. Um obrigado a todos eles, uma chegada emocionante e de uma ligação muito boa entre nós. As visitas, quer a visita ao centro de treinos da base, como a visita ao centro de treinos do profissional, foram visitas em que me fizeram perceber a grandeza do Grêmio e aquilo que o Grêmio quer fazer no futuro para continuar o seu crescimento. Acho que as instituições, por tão grande que sejam, há sempre espaço para crescerem, há sempre espaço para conquistas, há sempre espaço para sermos melhores. Mas referir o futuro não esquecendo o passado. Referências como o Renato, como o Everaldo, como mesmo o próprio Baidé que nos acompanhou na visita, como o Arthur ou o Douglas Costa, sempre presentes na visita, sempre nós constatávamos e contactávamos com as instituições, as infraestruturas da instituição, foi muito gratificante percebermos a forma como o clube respeita aqueles que foram, ao longo da história, os construtores dessa história. Aquilo que é a avaliação do plantel, do elenco, ela já tinha sido feita, é das primeiras coisas que nós fazemos quando somos contactados, quando somos abordados pelas instituições, pelos clubes. A primeira preocupação é que temos o que há, o que queremos, o que é possível fazer. Qual a nossa capacidade de investimento para melhorarmos tudo aquilo que temos em mãos. Ela tem vindo a ser avaliada junto do Sr. Presidente, junto do Sr. Scolari, junto do Sr. Dutra e do Sr. Paulo Pelai, e a avaliação é sempre uma avaliação pensando que poderemos melhorar. E eu acho que todos nós vamos fazer esse esforço para que as coisas deem certo e que possamos ter um elenco competitivo, um elenco ambicioso, que entronca aquilo que são os valores do clube, os valores de coragem, determinação, ambição, resiliência, de estarmos permanentemente à procura de vitórias, jogando em qualquer estádio do mundo, perante qualquer e diante de qualquer adversário. É essa a nossa intenção e para isso vamos construir o melhor plantel possível dentro daquilo que é o contexto do clube neste momento. Luiz, bem-vindo a Porto Alegre, aqui à sua direita. Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha. O senhor deu para pegar pelas manifestações de dirigentes, sempre que a gente buscava informações sobre a sua negociação com o clube, sobre o projeto, né? Mandato de 3 anos, mas o seu contrato é de 2, e a gente sabe como é que, e o senhor também tem conhecimento como é que funciona o futebol brasileiro, que sempre se tem uma exigência muito de vitórias. E o senhor chega para um projeto de um clube que tem novos dirigentes, novas ideias, não vive uma situação financeira das melhores, passa por uma reestruturação, busca até novos ativos, tudo isso. Como é que vai ser, principalmente, trabalhar? O senhor mencionou antes sobre garotos, mas tendo que aliviar muitos jogadores, ser muito preciso na garimpagem, na busca por novos atletas, mas justamente tendo que conciliar com vitórias. Já tem um estadual, que é uma rivalidade muito forte por aqui, tendo já essa primeira, praticamente, obrigação de voltar a ganhar o título estadual. Boa tarde. Boa tarde. A principal missão dos treinadores nos clubes é ganhar. E não é só no Grêmio, em qualquer clube do mundo. O melhor aliado do treinador, o companheiro de viagem do treinador para ter sucesso e crescimento da carreira é a vitória.
E nós sabemos que não foge à regra a nenhum. Essa pressão que nós sentimos é uma pressão que eu sinto desde os meus 11 anos, que jogava futebol, que cheguei ao futebol, e foi a partir daí até hoje, com 64, portanto são 53 anos em contacto com o futebol e a saber exatamente quais são as regras do jogo. As regras do jogo é nós jogarmos sempre para ganhar. Claro que os contextos determinam aquilo, se nós tivermos um bolso cheio, a nossa capacidade de ir ao mercado é diferente de ter um bolso meio cheio. Agora, temos é que, quando nós não temos muitos recursos, aquilo que é fundamental é nós sermos precisos na nossa abordagem e naquilo que queremos. E é isso que nós vamos ser, certamente. Pessoas extremamente experimentadas, com muita capacidade e com muito conhecimento do mercado, iremos fazer claramente aquilo que o clube necessita neste momento e o que é possível fazer neste momento. Agora, sempre com uma ideia por base. Queremos ganhar. E queremos ganhar com o melhor elenco possível. E é isso que nós vamos fazer. Se me disserem assim, mas nós, quando terminamos o mercado, nós não poderíamos ter melhor. Podemos sempre ter melhor. Não há nenhum ser humano que esteja aqui nesta sala, certamente nunca erre. Vamos falhar num ou no outro? Claro que vamos falhar. E pergunto, não temos direito a falhar? Temos direito a falhar. Agora, essa falha, nunca, vocês poderão ter a certeza, nunca será uma falha por desleixo. Mas é uma falha porque o ser humano, de vez em quando, erra. Okay? Mas nós vamos tentar fazer e dar o nosso melhor para termos um elenco forte, um elenco competente, para abordar todas as competições que temos pela frente. Sobre aquilo que é o estadual e aquilo que é o Brasileirão e a Copa e a Sul-Americana, tudo isso, nós vamos a todas e vamos a todas com um sentimento muito positivo. Luiz, bom dia, bem-vindo a Porto Alegre. Sou o repórter Marco Souza, do Jornal Zero Hora. Obviamente que quando surgiu a confirmação da sua contratação, todo mundo aqui foi procurar as informações, foi tentar entender como as suas equipes jogam. Mas acho que a melhor forma de ter esse norte é exatamente perguntar ao senhor: o que a gente vai ver dentro de campo? Quais são as ideias que o senhor não abre mão dos seus times, não importa com recurso, sem recurso? Quais são as suas ideias fundamentais de um time de futebol e o que a gente pode esperar do Grêmio em 2026? Muito obrigado. Nós ao longo do nosso caminho, e certamente consigo igual, ao longo do seu caminho, foi sempre retificando aquilo que era o seu alinhamento perante as exigências do dia-a-dia. Não é o mesmo jornalista hoje que era há 5 anos atrás. Portanto, com os treinadores é exatamente a mesma coisa. À medida que vamos caminhando, vamos acrescentando coisas ao nosso caminho, à nossa forma de jogar, ao nosso momento defensivo, momento ofensivo, transições, esquemas táticos, vamos sempre dando algumas nuances para melhorarmos aquilo que é a nossa forma de pensar o jogo. Aquilo que podem esperar da equipa, é uma equipa, aquilo que eu quero que seja a equipa. Quero que seja uma equipa virada para a baliza, uma equipa que se mantenha equilibrada quando está virada para a baliza do adversário e quando o adversário está virado para a nossa baliza, que seja uma equipa compacta, uma equipa curta, uma equipa agressiva, que possa defender o mais alto possível. Mas isso é aquilo que nós queremos, estes são os cenários ideais. Depois, do outro lado, há uma equipa que quer o mesmo que nós, que quer ganhar como nós queremos ganhar. Então, o contexto vai determinar aquilo que serão as nossas variantes ao longo do jogo e na preparação do jogo. Mas queremos uma equipa que todos querem, que faça muitos golos e que não sofra golos. Luiz, aqui, próximo ao centro, mais embaixo aqui. 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 Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Você tem o trabalho aqui no Botafogo há pouco tempo, um trabalho que chamou a atenção aqui no futebol brasileiro. Você tem trabalho no futebol europeu, também que chama a atenção especial no Shakhtar, na Ucrânia. Trabalho no futebol saudita com o Cristiano Ronaldo, que é um dos grandes nomes do futebol português. E o seu nome é citado em outros clubes, sempre que abre as janelas, os clubes buscam treinadores. Pelo seu nome aqui no futebol brasileiro, por esse trabalho justamente no Botafogo. O que foi importante, crucial, para o Luiz Castro aceitar vir ao Grêmio, o projeto do Grêmio, que mais te chamou a atenção, que te definiu? Não, eu vou para o Grêmio, é o projeto que eu quero para a minha carreira, é comandar o Grêmio. O que te chamou a atenção nesse projeto? Obrigado. Obrigado. A forma determinada como foi feita a abordagem, a forma consistente e a forma muito clara daquilo que me iria esperar. E a partir do momento que há a primeira abordagem,
nós vamos atrás da história do clube. Nós, treinadores, não temos as histórias dos clubes todas cá dentro. Agora é este, agora é aquele. Não. Quando há uma abordagem, nós vamos ver o que é que o clube é, o que é que o clube quer, como é a cidade, como é o estádio, como é o elenco, como o passado recente, ainda mais importante. E essa forma clara, como a clareza tida, quer daquilo que o clube tem como bom e uma ou outra fragilidade que possa ter, foi-me passada. E aquilo que eu vi do elenco, a partir do momento que há abordagens, nós, a equipa técnica, começa a ver jogos das equipas que nos abordam. E, sou-lhe sincero, acho que dá para fazer bem. E dá para fazer bem. Senti muita confiança no Sr. Presidente, no Sr. Luís Filipe Scolari e no Sr. António Dutra. E o Sr. Presidente Odorico teve palavras para comigo que me deixaram muito confiante e é por isso que estou hoje aqui. Determinado, com os valores que me acompanham, desejoso de os colocar todos os dias no meu trabalho, o respeito, aquele respeito que eu tenho por vocês e que eu gosto que tenham por mim, a coragem e o compromisso. Estou comprometido com o clube, tenho a coragem de, com os meus jogadores, certamente, de jogar em qualquer estádio do mundo contra qualquer equipa do mundo, e acompanha-me o respeito, que eu acho que é fundamental para todos nós termos uma relação saudável. Aproveitando essa relação, falo da relação com a mídia. Eu não existo sem vocês, mas vocês também não existem sem os treinadores. Portanto, é uma relação de compromisso e é uma parceria que deve ser respeitada e deve ser sempre com muita elegância e respeito que nós seguiremos trabalhando ao longo da época. Luiz Castro, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN. Todos esses clubes que o Paulo falou aqui, né, seja Shakhtar, Al Nassr, o Botafogo, quando o senhor veio, era um clube com uma SAF, poder de investimento muito grande. E o Grêmio, embora um gigante do futebol brasileiro, está passando por um momento complicado financeiramente. O senhor já falou sobre isso, né, que o bolso não está cheio. Por tudo isso, né, por esse momento complicado financeiramente, é um desafio maior para o treinador? O senhor entende que, desses últimos anos da sua carreira, é o principal desafio da sua carreira por ter que trabalhar com poucos recursos e aí o trabalho, a mão do treinador tem que aparecer mais? E como é que o senhor está nesse momento para esse desafio, se é que considera ele tão grande assim? Obrigado. É um desafio grande. Qualquer pessoa que represente o Grêmio tem uma grande responsabilidade, porque a história do clube, o prestígio do clube é uma história muito grande e é uma história muito rica. E isso obriga-nos, quando referiu que podemos não ter os recursos que gostaríamos de ter, e não é escondido, isso não foi escondido a mim, obriga-nos a ser ainda mais minuciosos, transportarmos connosco uma maior especificidade na escolha. Se necessitamos de 2, mas só podemos contratar um, temos que contratar o certo que também possa fazer um pouco da outra necessidade. Esse critério na escolha é decisivo. As famílias, quando têm pouco dinheiro, têm que ser muito criteriosas nos alimentos que compram para casa, porque não podem ir a todas. E aí essa É lá, tá, pessoal? É lá. respeito que nós temos que ter na abordagem ao mercado. Luiz, Felipe Kunrat, Rádio Imortal, seja bem-vindo ao Grêmio. Nessa sua última resposta fica evidente que o Grêmio vai precisar ser muito pontual nos seus reforços. Mas o teu trabalho ele tem algumas características, eu acho que ao longo de Pagar a internet, Grêmio. todos os clubes, né, que é a gestão de ativos. Tu sempre trabalhou com uma ideia de fazer o ativo valorizar, além do desempenho dentro de campo, das vitórias e dos
e dos títulos. Como tu vê esse cenário, dentro do que tu já encontrou, do que tu foi apresentado dentro do Grêmio, e como é que é esse trabalho para fazer um time que consiga ser competitivo, consiga jogar em cima do adversário, mas, ao mesmo tempo, gerir os seus ativos de maneira inteligente para justamente poder fazer a máquina girar e reforçar o time de maneira assertiva? Vamos contextualizar. Nós estamos no Brasileirão. O Brasileirão tem equipas fortíssimas, como nós queremos ser, para atacar os lugares de cima. E sabemos que nós temos de deitar a mão de todos os nossos recursos para que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo que temos de fazer isso, não nos podemos esquecer daquilo que é uma parte fundamental da vida do Grêmio, que é a sua base. E a sua base, nós temos que ter na equipa também, no nosso elenco, espaço para se manifestarem os jogadores que vêm de baixo. E, portanto, as ocasiões de maior dificuldade que as equipas podem ter, que os clubes podem ter. Eu não gostaria que nós, já em várias questões, nós abordámos sempre a questão da dificuldade, a dificuldade financeira. Não vamos falar isso em tom de lamentação. É uma constatação, mas não nos vamos lamentar. A realidade é esta, vamos arranjar estratégias para ultrapassar a situação. E então ultrapassar a situação é que jogadores temos estes, que base temos estes, o que é que o mercado nos pode dar, pode-nos dar isto. Então, juntando isto tudo, vamos fazer uma equipa que possa competir de forma a nos deixar a todos satisfeitos. Qual é a principal missão do treinador e da administração? Deixar a torcida feliz. Essa, para mim, a maior recompensa que eu tenho no futebol, e estou na presença na mesa de um treinador, a maior recompensa que nós temos é ver a nossa torcida feliz. Não há nada mais reconfortante no final de um jogo. Podem dizer, mas tu não estás feliz. Sim, eu estou feliz porque sinto os outros felizes. Porque eu, se estiver feliz e os outros à minha roda estiverem felizes, isso é felicidade? Para algumas pessoas é felicidade, mas é para os egoístas. Há muito egoísmo por aí e esses sentem-se, desde que se sintam felizes, os outros à volta, não interessa. Eu sinto-me feliz quando todos à minha volta estão felizes. Então, é tentar criar esse contexto, base, o que temos e mercado, e projetar o clube para um patamar superior. Vamos consegui-lo? Eu penso que sim. Agora, precisamos muito trabalho para fazer isso? Sim, precisamos de muito trabalho para fazer. Mas isso, os trabalhos de construção, e referiu o Botafogo, os trabalhos de construção dão sempre um trabalho enorme, e há sempre muitos altos e baixos, que eu não quero ter aqui tantos altos e baixos, quero que as coisas subam de forma permanente. Boa tarde, Luiz Castro, seja bem-vindo ao Grêmio. Daniel Vidal, do canal do Fauride Germano Filho. Luiz Castro, o teu melhor trabalho aqui no Brasil foi no Botafogo, né? Onde tu fez aquela campanha extraordinária ali no primeiro turno e conseguiu praticamente ali encaminhar o Botafogo para um título que acabou não vindo. Eu gostaria de saber de ti qual seria o segredo, se tu poderia revelar o segredo ali que fez aquela campanha tão magnífica no Botafogo, e se tu vê algum tipo de semelhança no Grêmio e no Botafogo daquela época, e o que aconteceu para tu acabar deixando o clube, se foi uma proposta maior ou alguma projeção no futuro. Obrigado. Já sabia que iam perguntar isso. Porque é que fui, porque é que vim, mas ok. Vamos lá. O maior segredo, que não é segredo nenhum, esteve à vista de todos, toda a gente viu, é que em cada janela de mercado o clube esteve sempre muito ativo. Abria uma janela e nós, 3 ou 4 fora, 3 ou 4 para dentro. Abria outra janela, 3 ou 4 fora, 3 ou 4 para dentro. E a organização que se fez dentro. Aquilo que me fez sair foi eu me permitir a mim mesmo trabalhar com um dos jogadores que são a referência mundial. Isso fez-me. E fez-me porquê? Porque nesse momento eu lembrei-me das 14 horas, quando trabalhava na 4ª divisão em Portugal, lembrei-me das 14 horas que eu trabalhava diariamente. Que saía de casa às 8 da manhã e chegava a casa às 10 da noite. E tinha 3 empregos. E eu lembrei-me que tinha chegado a hora, depois de já ter jogado Champions e ter feito o meu primeiro jogo de Champions contra o City do Guardiola, que tinha chegado a hora de eu poder também juntar-me a uma referência mundial, que era o Cristiano.
E, a par dele, outros que lá estavam, como o caso do Sadio Mané, o Laporte. Permiti-me, e como eu sou o dono do meu destino, e como eu sou livre para determinar aquilo que deve ser o meu destino, e como eu nunca estive em tribunal por faltar a qualquer linha de contrato que eu tenha assinado, nunca estive. E como eu me relacionei, e foram as coisas sempre feitas de forma limpa, e como eu relacionei de forma e relaciono com as pessoas do Botafogo de uma forma muito, muito limpa e com amizade, eu fui. Foi isso. Luiz, tudo bem? Milena Acosta, aqui da RBS TV. Luiz, recentemente os teus trabalhos foram fora do Brasil e depois de 2 anos tu retorna ao futebol brasileiro. Apesar de uma das respostas de ter falado sobre o quanto o Brasileirão é competitivo, queria te ouvir um pouco mais sobre o que tu acha que mudou desses 2 anos, voltando a atuar aqui no Brasil, e o quanto essa liga mais competitiva ainda é importante para esse teu trabalho, mas essa grande diferença que tu vê depois de 2 anos retornando ao Brasil. Obrigada. Obrigado. O Brasileirão não está assim tão mudado. As equipas continuam a ser um campeonato muito aberto, e tão aberto que até à última rodada aquilo lá embaixo esteve a arder, e em cima até 3 rodadas do fim também esteve a arder muito. Portanto, continua essa competitividade, está latente no campeonato. O campeonato é servido por equipas muito boas e equipas que muitas vezes, quando começam a temporada, estão a pensar que vão ficar nos 6 primeiros lugares de uma Libertadores, e quando olham para o lado estão a ver se não caem no Z4. Portanto, o campeonato tem esta característica, é conhecido mundialmente por ter estas características. É um campeonato muito difícil, é um campeonato muito competitivo, em que toda a gente quase tira pontos a toda a gente e em que ninguém tem paz. E ninguém tem paz porque são 6 equipas para a Libertadores, são 4 para baixo, e depois anda aquilo ali no meio. Portanto, mas 6 mais 4 são 10. Então aquilo anda sempre é um turbilhão permanente de emoção. Mas o futebol tem essa emoção boa, essa emoção que faz o Brasil estar totalmente conectado ao futebol, porque realmente é um campeonato fabuloso, é um campeonato fantástico. Então, eu acho que não mudou assim tanto nestes 2 anos, mantém as mesmas características e mantém a mesma abordagem das equipas. Prepararem-se o melhor possível, porque vêm aí grandes batalhas pela frente. Luiz, Matheus Dávila, canal A Dupla. Sobre isso, inclusive, tem algo diferente em 2026, que é o calendário do futebol brasileiro, que é um desafio muito grande, começa mais cedo, o tempo de preparação acaba sendo menor, e para um técnico que está chegando num clube, tempo é algo muito valioso, para um processo de reformulação, contratações, implementação de ideias. Como é que você e a sua comissão técnica pretendem encarar esse desafio? O que vocês já conversaram sobre? Porque a chegada num clube tem vários desafios, né? Mas tem um campeonato brasileiro começando agora no final de janeiro. O que você projeta, o que o senhor projeta a respeito desse maior desafio, talvez, que seja o tempo em 2026? Claramente, de acordo consigo, o tempo corre contra os treinadores esta temporada. Nós não temos o tempo que queríamos, e o que é que normalmente é uma pré-temporada? Uma pré-temporada é feita de 5, 6 semanas, em que nós preparamos as equipas e fazemos jogos amigáveis, são os jogos de teste, e os jogos vão ter que ser, esses jogos de teste passam a jogos oficiais. O primeiro jogo de campeonato, que vem depois de 7 semanas de treinamento, vai chegar ao final de 3 semanas e pouco. Portanto, mas isso é, como eu disse há pouco, isso nós não nos vamos lamentar. É assim, temos que fazer. Agora, tem que haver alteração metodológica àquilo que é a abordagem, essa abordagem metodológica no início de pré-temporada, é diferente. É algo que todos nós vamos a experimentar um pouco,
não é algo que está consubstanciado no tempo, que já foi experimentado no passado, não, é agora. Agora é mais desafiante, eu acho que é mais motivador, acho que há uma envolvência muito maior de todos e uma ligação maior desde o início, porque logo no dia 11 já temos um jogo do estadual, portanto vamos ter 10 dias, deve ser a primeira vez que acontece, ao fim de 10 dias de começo de uma pré-temporada já se joga de forma oficial, e o certo é que vamos ter que estar prontos e vamos ter que ganhar logo no primeiro jogo. E para isso acontecer, temos de estar muito bem conectados já com uma equipa. E conectar uma equipa em 11 dias, em 10 dias, pô-la conectada com alguma sobrecarga de trabalho, vai ser um trabalho muito duro para os jogadores, fundamentalmente naquilo que é a absorção das ideias que lhes vão ser passadas. Mas vamos a jogo. Vamos a jogo. Luiz, aqui. Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes. Bem-vindo ao Grêmio, bem-vindo a Porto Alegre. Obrigado. Durante algumas respostas, tu mencionou aquilo que é possível fazer ao longo da temporada. E pegando um gancho para 2026, queria abordar as mudanças no elenco. Quantos reforços tu acredita que são necessários para tornar o Grêmio um time competitivo, a ponto de, quem sabe, ser um protagonista na próxima temporada? Lhe foi prometido estes reforços pontuais durante as tratativas, Luiz? E quais posições também, por favor? Tocou numa palavra que gosto. Queremos ser protagonistas. E nós no futebol não há... A partir do momento que um treinador entra numa instituição, e com a dimensão do Grêmio, o treinador é um parceiro do clube, é integrante de toda a instituição. Não vai estar aqui, eu exijo isto e não me dão, eu faço a birra de criança, não te dou isto e eu choro. Não existe isso. Eu acho que isso não é a melhor forma de nós caminharmos. Nós temos de caminhar de forma a concordar com aquilo que estamos a fazer. É claro que eu vou querer, como treinador, o que é que quero? Quero os melhores jogadores. O que é que eu quero? Quero ganhar tudo. O que é que quero? Quero ter o melhor relevado, quero ter os melhores equipamentos, mas eu digo o possível, mas não digo o que é o possível de forma depreciativa. Eu digo o possível, mas o possível por cima, o possível bom. Aquilo que eu quero. Primeiro, gosto do elenco. Acho que o elenco teve um desempenho final que abre boas perspectivas para a próxima temporada. E ao gostar do elenco, olho para ele com muita positividade. E eu acho que se nós conseguirmos atingir alguns dos objetivos que são comuns a todos quando estão aqui na apresentação, acho que podemos fazer um upgrade ao elenco e podemos, nós, mesmo que ficássemos assim, já íamos competir. Nós não vamos competir, só competes se vierem reforços. Não, nós já competimos. Com os jogadores que eu tenho hoje, já vou competir. Já competimos, os jogadores já deram mostras que temos capacidade para competir e gosto muito deles. Portanto, agora, se puder juntar mais alguns para ajudar a essa competência que já existe dentro do meu elenco, melhor. E é isso que vamos procurar fazer. Mas que não fique hoje aqui a ideia de que só vamos competir se vierem jogadores novos. Não, nós já vamos competir com os que temos. Ok? Aqui mesmo, boa tarde, Lucas Fontes. Muito prazer, Luiz Castro. Até em cima da pergunta anterior, surgiu uma informação aqui em Porto Alegre que o senhor, junto com o seu auxiliar, o Vitor, assistiu uma série de jogos do Grêmio da temporada essa atual. Gostaria de lhe perguntar se isso aconteceu e quantos jogos que o senhor assistiu. E dentro disso, você disse que gosta muito do elenco do Grêmio. O que, assistindo os jogos que você assistiu, você entende que dá para melhorar, precisa reforçar talvez algum setor? E se esse time que jogou nesse ano, o senhor terá que fazer uma ruptura muito grande no estilo de jogar?
é a obrigação dos treinadores verem jogos quando vão entrar. Eu, se lhe estivesse aqui a dizer, não, olha, eu não conheço nada do Grêmio, o que é que me ia dizer? O que é que aquele gajo está ali a fazer? Tenho que ver jogos, tenho que estar identificado com o clube, com a história do clube, com a administração, com a torcida, tenho que estar identificado com tudo, é a minha obrigação profissional. Depois, dizer-lhe que, mesmo que estivesse aqui sentado na minha cadeira o Mano iria dizer que ia tentar fazer um upgrade, uma melhoria do elenco. Não, os treinadores são assim. Nós, quando chegamos, queremos fazer melhoria do elenco. E é aquilo que vamos procurar fazer. Agora, o que é que vamos fazer? E em função daquilo que são as minhas ideias de jogo, ofensiva, defensiva, transições e esquemas táticos, é natural que eu queira para a equipa determinadas posições com mais número, para eu ter uma maior escolha. Até porque, e vocês sabem tão bem quanto eu, que ao jogar ao domingo, quarta, ou sábado, terça, ou com os 3 jogos por semana, nós temos que ter ali 22, 24 jogadores quase ao mesmo nível, tirar 11 e meter 11 e o clube e a equipa continuar a produzir. Portanto, é nessa perspectiva que nós... mas vai buscar vai buscar um jogador para a posição 7, mas não tinha bom, para que é que foi buscar para a posição 7? Foi buscar para a posição 7, porque o que lá está não vai durar 38 jogos, mais 10 jogos da Sul-Americana, mais 6 jogos da Copa, mais 10 jogos do estadual, não dura. Tem que ser substituído, tem que repartir o tempo de utilização pelo outro do mesmo lugar. Então, para repartir tempo para os jogadores do mesmo lugar, tem que ter jogadores muito nivelados. É nessa perspectiva que nós vamos tentar construir o elenco. Mário Godoy, da Rádio Pachola, obrigado pela presença e que seja um caminho muito vitorioso. Eu vi os vídeos no Instagram do Grêmio da tua chegada no aeroporto, e foi tarde da noite, né, mais de meia-noite, e tinha bastante gente lá no aeroporto, e eu vi também que o senhor estava ali contribuindo com a torcida, e a torcida do Grêmio é uma torcida que apoia muito, mas também cobra muito. Esperava que tivesse bastante gente dentro ali do aeroporto para a recepção da tua chegada? Era tarde. Eu não esperava que estivesse tanta gente, mas fiquei muito feliz por isso. É reconfortante, ao fim de 19 horas de voo, ser confrontado com a torcida à nossa espera, é a energia que nós necessitamos para ter mais um bocadinho de tempo do dia. Gostei muito, apreciei muito, sei que muitos mais gostariam de estar, mas era muito tarde. Sei que eles são decisivos para darem energia à equipa durante os jogos e darem energia a todos quantos gostam do Grêmio ao longo do jogo. Portanto, é uma torcida dedicada, é uma torcida entusiasta, é uma torcida que dá grandes espetáculos para além daquilo que é o espetáculo, é uma torcida que é o coração do estádio. O coração do estádio é a sua torcida, é ela que bate, é ela que marca o ritmo, como em nós o coração bate o ritmo, a torcida também bate o ritmo do estádio. E, portanto, adorei a espera, adorei a ligação e quero sentir isso na Arena. Luiz, boa tarde, aqui Nicole Ovic, Debate Raiz. Queria te questionar sobre um setor bem importante do time, que é o meio-campo. Ele passou por várias modificações ao longo desse ano, várias escalações. Com a chegada do Arthur, mudou de patamar, mas uma posição específica do meio-campo muito debatida é o camisa 10. Tu gostaria desse reforço ou tu entende que esse camisa 10 já está no elenco? O que é que eu vou dizer? Posso dizer? Diga nada. Não digo nada. Não digo nada. Não vou dizer nada. Não vou dizer. Pode fazer outra pergunta. Não, eu vou dizer. Fala, porra. Eu te disse. Eu disse que vinha pergunta chata hoje. Vamos jogar sem camisa 10. Ele está feliz, ele está feliz. Não, a gente vai jogar com camisa 10. Vamos jogar com a 14, pronto. Camisa 10 pode ter a camisa 14 nas costas. Já na posição 10. Não, vamos tentar. Vamos.
Vamos tentar. Está bem? Chega a resposta assim? Boa. Professor, aqui a sua... Aqui. Tudo bem? Diego Torbes, do canal Diego Torbes. Prazer em vê-lo, o senhor, aqui em Porto Alegre, aqui no Grêmio. Seja bem-vindo e tenha uma campanha exitosa. Professor, o senhor, sempre que surgem novas especulações de treinadores em vários clubes, sempre surge o seu nome. E há uma ideia de que o senhor é um dos treinadores mais promissores que está surgindo, principalmente que surgiu aqui no Brasil depois da sua passagem pelo Botafogo. É notório, né, que o senhor tem 2 títulos, vamos dizer, de mais relevância, que é o Campeonato Ucraniano e mais a Copa do Emir, né? São os seus 2 maiores títulos. Por que há essa relação dos torcedores, de muita gente, de que o senhor é o maior, é um dos treinadores mais promissores? Muita gente coloca que o senhor pode resolver equipes. O que o Luiz Castro pode resolver? Na sua cabeça, o que o Luiz Castro pode resolver e por que o senhor tem essa chancela de ser um dos treinadores mais promissores? E uma segunda bem rapidinha, se o senhor me permitir. O senhor teve contato já com torcedores do Grêmio também fora do Brasil. O senhor encontrou um torcedor, o Jefferson Lisboa, do FBI Tricolor, lá em Dubai. E a torcida do Grêmio é conhecida por isso, né, por estar em todo canto. Como é que foi, a partir desse momento, o contato com os torcedores do Grêmio, as redes sociais também? O Severino brincou com vários torcedores, né? Como é que foi esse contato com a torcida do Grêmio, já do momento da sua especulação, que é o que o senhor viria para o Grêmio? Obrigado. A ligação à torcida é sempre uma ligação bastante emocional, fundamentalmente no Brasil. Nós sabemos, e eu sei, que a torcida vai ficar algumas vezes chateada comigo. Eu sei que a torcida às vezes vai ficar triste comigo. Mas também sei que muitas vezes vai ficar contente e vai ficar feliz. E a torcida pode ter a certeza. Eu vivo de vitórias, os clubes vivem de vitórias, a minha carreira só anda para a frente com vitórias. Portanto, eu entrego-me por completo ao meu trabalho, eu e a minha equipa técnica, para as atingir. Portanto, eles podem ter essa certeza. Gratificante encontrar Jefferson, não foi no Dubai, ele vinha da Abu Dhabi e esteve lá em casa a fazer fizemos lá uma foto com ele. Foi interessante, porque o Grêmio é mundialmente conhecido. O título de 83 foi um título que deu grande visibilidade para além daquilo que é o Grêmio, como pentacampeão da Copa, tetracampeão da Libertadores, ganhar Brasileirão, os 2 títulos do Brasileirão. Portanto, é mundialmente conhecido, mas saber e ter adeptos em todo o mundo é fantástico, e eles poderem aparecer é fantástico. Eu acho que o maior título que eu tenho na carreira, e ninguém lhe dá valor, mas eu dou porque eu sei aquilo que custou, foi quando eu estava no Futebol Clube do Porto B, em que eu trabalhava com meninos de 19 e 20 anos e ganhámos a 2ª Liga e fomos campeões da 2ª Liga. Eu sei que não transporto, é um facto, não transporto muitos títulos, mas sempre que estive em equipas que podiam disputar títulos, conquistámos títulos. Não é muito possível conquistar títulos em equipas com dimensão que não tenha para os atingir. Os títulos, acho eu, no futebol é quando nós atingimos os objetivos a que nos propomos ao longo dessa época. Se eu estou numa equipa para lutar para não descer de divisão, se eu não descer de divisão, atingi o título. Se eu luto para chegar à Liga Europa e a Liga Europa é atingida no 5º lugar, se eu chego ao 5º lugar, atingi o título. Se eu jogo para ficar nas Champions em terceiro, se cheguei a terceiro, é um título. Eu sei que o título está associado a ganhar alguma coisa. Conseguimos o que conseguimos. Temos na Arábia, quando chegámos, o da Liga dos Campeões Árabes, temos o do Qatar, temos o do Shakhtar, temos em Portugal. Vamos tendo aquilo que vamos podendo ter. Acho que sou um treinador que estou muito ligado a reconstruções. Acho que sou um treinador que estou ligado muito a dar oportunidade aos mais novos, aos jogadores da base, a aparecerem e a proporcionar-lhes caminhos de sucesso. E gosto muito de ser o que sou.
e cada um faz a sua carreira, eu faço a minha, tenho muito orgulho na minha. Uma carreira que começou, como eu lhe disse, na 4ª divisão e que tinha como objetivo treinar grandes clubes no mundo e estou a conseguir fazê-lo, é o caso do Grêmio. E ter chegado à Champions e ter muitos jogos na Champions e na Liga Europa e ter chegado a uma semifinal da Liga Europa e ter feito jogos Champions League foi muito importante para mim enquanto treinador e fundamentalmente enquanto pessoa determinada como sou. Luiz, aqui ó, da tua direita tem um fora do Grêmio que é o Filipão. Hoje a gente fala muito no protagonismo financeiro de Flamengo e de Palmeiras, e agora o Cruzeiro também chegando. Mas o Filipão, na década de 90, enfrentou um protagonismo financeiro muito alto do Palmeiras e ganhou tudo aqui no Grêmio. Ele pode ser um grande exemplo, um parceiro para ti, nessa montagem de um time forte, competitivo, sem muitos recursos? O Filipão não precisava de ter ganho para ser um exemplo. O Filipão não precisa ter títulos para ser um exemplo. Eu acho que o maior exemplo que vem das pessoas é aquilo que eles são enquanto seres humanos. E o Filipão é um grande ser humano e é isso que mais admiro nele. Depois, se ele tiver os títulos que tem, como tem, pronto, ainda bem, bom para si. Mas mas respondendo diretamente à pergunta, é claro que se pode ganhar tendo os outros clubes maior capacidade financeira que nós. Nem sempre ganham os que têm maior capacidade financeira. Mas quando nós partimos para esta época, foi claramente para tentarmos fazer coisas boas ao longo da mesma. E o exemplo do Filipão ter ganho contra equipas de maior poderio é claramente inspirador. Professor, aqui. Prazer em conhecê-lo, Rafael Copete, do canal Dois Toques do Cadu Oliveira, estou na área. Professor, eu sou um jornalista que tenho focado muito ultimamente no trabalho de perfil comportamental dos atletas, que hoje, desde as Olimpíadas do Japão, tem sido fundamental fazer esse trabalho. Qual é a sua opinião sobre esse quesito? Porque o senhor está ao lado do Filipão, que no jeito dele e na época dele, motivava os atletas e eles conseguiam o impossível diante de grandes dificuldades. Gostaria de saber do senhor como é que o senhor vai trabalhar isso e qual é a importância para que isso possa ajudar o time a conquistar vitórias e resultados. Obrigado. O que o senhor está a dizer, o comportamento corporal do jogador... comportamento mental. Claro que é decisivo. Há 4 dimensões do rendimento, expressas e que se manifestam em jogo. Técnica, tática, física e psicológica. E uma delas comanda todas as outras. A dimensão mental. Será uma dimensão bem cuidada. Eu tenho dito a alguns dos meus jogadores o seguinte: hoje os jogadores muitos deles têm personal trainer na área física. Eu, com a densidade de jogos que existem, com a pressão que existe, com aquilo que é hoje a mídia manifesta-se através de várias formas. Acho que personal trainer na área mental é decisivo para aquilo que é o desempenho do jogador de hoje. Portanto, atenção máxima a essa área. Tá aí a entrevista coletiva do novo técnico do Grêmio, Luiz Castro. Deixa eu colocar maior aqui. Pessoal, a entrevista ainda tá rolando, tá? Mas eu peguei os pontos principais aqui para fazer um conteúdo para vocês. Porque não adianta, às vezes é uma brincadeirinha, tal, daí a galera não vai querer assistir. Para não ficar muito longo o vídeo também, eu fiz este resumo, tá? Eu separei alguns tópicos, por isso que eu não tava aparecendo, porque vocês podem ver, eu tava digitando bastante, porque eu separei alguns tópicos, tá? Ele fala em devolver o protagonismo ao Grêmio, fazer a torcida feliz e
fazer um Grêmio forte independente de ter reforço ou não. E ele já está contente com o que já tem. Ele já está feliz. Porém, ele disse que todo técnico vai querer um ou outro jogador. Ele falou isso. E é normal. E vai chegar. O Antônio Dutra já confirmou que vai chegar no mínimo 4 reforços a nível titular. O Grêmio não vai contratar para contratar. Não vai... eu vou trazer o Joãozinho porque o Grêmio precisa de grupo. Não. O Luiz Castro já definiu que quer 26 atletas no grupo. Então, esse grupo, que é bastante longo, vai reduzir, tá? Vai reduzir. Se preparem para uma boa demandada de pessoas indo embora do Grêmio, tá? Olha, o Grêmio vai colocar jogadores no mercado. Já colocou, tá esperando finalizar alguns. E os reforços que o Grêmio vai trazer vai ser reforços importantes, tá? Pode ver, o Grêmio sondou o Savarino, o Grêmio sondou Rafael Veiga, o Grêmio sondou o Everton, o Grêmio sondou o Everton Cebolinha, o Grêmio sondou o Everton Araújo também do Flamengo. Esses foram os jogadores que a diretoria do Grêmio quer. Ou seja, tu achou algum refúgio? Tu achou algum jogador ruim aí nesse que eu citei? Então você concorda comigo que se eu quero contratar um Rafael Veiga, um Savarino da vida, um Cebolinha da vida, eu não vou trazer um Joãozinho, não vou trazer o cara do CSA, um Enzo, como a diretoria passada contratou. Vocês entendem? Claro que não adianta tu sondar o Rafael Veiga, tu trazer o Enzo do CSA, daí não adianta. Mas a intenção da diretoria é reforçar o elenco de forma precisa, não pode haver erros, como o Luiz Castro falou também em uma fala. Olha, não é proibido de ganhar sem dinheiro. É claro que com dinheiro é mais fácil ganhar, porém, com competência a gente pode superar os adversários, sim. É só a gente acertar, e a gente não pode haver espaço para erro. O Grêmio não pode errar. É isso que falou o Luiz Castro. O Luiz Castro falou. Em algum momento ele falou isso aí. Não sei o tempo, mas ele falou. Olha, temos que minimizar os nossos erros. É claro que a gente vai errar. Todo mundo erra, né? O Guardiola erra. Ele até citou o Guardiola. O Guardiola já errou. Não tem que fazer. Futebol não é uma ciência exata. Porém, o Grêmio tem que errar menos que os outros. E deve errar menos que os outros porque tem menos dinheiro. Os outros têm uma margem muito melhor. Então era isso, pessoal. Devolver o protagonismo do Grêmio, fazer a torcida feliz. E o Fute Legal tá presente em todas as notícias do Grêmio. Deixa o teu like e te inscreve. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.